Olá pessoal, eu sou a professora Margo Oliveira, eu faço parte do agrupamento Ubuntu, estou aqui com a professora Valéria Almeida e juntas preparamos um material especial para vocês. Hoje faremos a análise do romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. Então vamos lá, preste bem atenção. Publicado em 1859, é considerado o primeiro romance escrito por uma mulher no Brasil. O romance foi publicado com o pseudônimo de Uma Maranhense. E mesmo sem o nome nas primeiras edições de Úrsula, Maria escreveu uma obra que transcendeu gerações e propôs uma nova abordagem à retratação do escravo brasileiro. Maria escreveu um enredo que engloba o ponto de vista do negro, e mesmo tendo importância fundamental à literatura brasileira, infelizmente poucos sabem ou conhecem Úrsula ou Maria. O romance foi publicado em 1859 em pleno romantismo e é marcado por uma visão peculiar no que tange ao possível discurso das minorias no século XIX. A leitura do romance se faz necessária em tempos presentes, por quê? Porque ainda persiste no Brasil a cultura escravocrata, em detrimento da abolição econômico e laboral, e também por se constituir importante obra feminina não reconhecida em sua época. Seu romance Úrsula, publicado pela primeira vez em 1859, é também um precursor da literatura anti-escravista e da produção literária negra no Brasil, ou seja, da literatura que aborda o tema da negritude a partir da perspectiva do próprio negro. Úrsula é um romance da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859, e é considerado um romance precursor da temática abolicionista na literatura brasileira. Por quê? Porque é anterior à poesia de Castro Alves e às vítimas algozes de Joaquim Manuel de Macedo. Túlio, Susana, Antero são três personagens negros que questionam, agem e, acima de tudo, traçam uma identidade do Brasil. Uma das principais contribuições do romance de Maria Firmina dos Reis é exatamente problematizar a formação identitária do Brasil ao focalizar personagens silenciados historicamente. No romance Úrsula, os negros, por exemplo, aparecem culturalmente caracterizados como personagens que expressam a realidade africana presentificada na cultura brasileira. Porém, pela sinuosidade narrativa empenhada por Maria Firmina dos Reis, os negros assumem a perspectiva crítica em face de sua condição servil. Úrsula, esse romance de Maria Firmina dos Reis, ele pode ser considerado inclusive o primeiro romance abolicionista brasileiro de autoria feminina. A escritora é um exemplo de mulher e teve acesso à educação mesmo sendo afrodescendente ou afro-brasileira. Dessa forma, pode-se dizer que a educação foi a forma encontrada para que essa autora manifestasse sua visão crítica quanto à sociedade da época em que vivia. Maria Firmina dos Reis ainda impressionou a comunidade em que viveu, fundando uma escola mista, algo inédito na época. Sua educação transcendeu a formação das mulheres de seu tempo, o que pode ser comprovado nos relatos de muitos escritos deixados pela autora, dando relevância à reconstituição histórica do papel da mulher na sociedade do século XIX no Brasil. A obra é muito interessante sob diversos aspectos, porém, dentre os quais a denúncia de injustiças praticadas livremente em uma sociedade autoritária, ela é importantíssima e fundamental, percebida por alguns intelectuais e, sobretudo, pelas minorias que eram mais afetadas, que são os negros e as mulheres. O que mais distingue o livro não é o enredo romântico de amor, de dor, incesto e morte, temas comuns ao romance do século XIX, mas o tratamento dado à questão do escravo. A obra se diferencia das outras e, sobretudo, das produções literárias de seu tempo. No Brasil, muitas foram as mulheres que escreveram no século XIX, fato comprovado em estudos recentes que têm se dedicado ao resgate das mesmas. De acordo com alguns pesquisadores, Maria Firmina dos Reis foi escritora e musicista, além também de escrever poesias e crônicas. Em seu livro Úrsula, denuncia a condição das mulheres e do negro na sociedade do século XIX
demonstrando uma nova ótica no tratamento dada a questão de caracterização do africano, sequestrado pelos colonizadores em uma época de teorias de superioridades raciais e muito, mas muito preconceito. Úrsula, romance da escritora maranhense Maria Firmina dos Reis. Nasceu em 11 de março de 1822 em São Luís do Maranhão e faleceu em 11 de novembro de 1917 em Guimarães, no Maranhão.